Boa noite a todos do Facebook, boa noite a todos do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa Egrégora de Cura. Olá a todos, um grande abraço aí, estou muito feliz de estar novamente aqui na Egrégora de Cura. Então eu tenho um estudo muito interessante sobre a nossa pátria amada, nosso Brasil. Então eu quero passar para vocês, o Brasil, nosso amado Brasil, é o nosso continente amado. Ele foi preparado já desde de épocas imemoriais para que recebesse aqui as almas de luz para esse ciclo, essa conclusão desse ciclo planetário que estamos agora vivendo. Então o Brasil é de fato um país muito especial. Então o Brasil é luz para o mundo. O Brasil é o país escolhido para trazer, ser o berço aqui. O Brasil e especialmente toda a América, né? Toda a América, desde da América do Norte até a América do Sul. Porque depois eu vou explicar ao longo do trabalho aqui por que isso. Então nós temos como os nossos mestres, nosso amado Jesus, também temos nosso Saint Germain, que está trabalhando intensamente para que a nossa nação se torne uma nação de luz, né? Saint Germain, ele, inclusive, teve um ditado que ele deu em Porto Alegre, em 1996, através da Elizabeth Clare Prophet, que eu estava presente, inclusive. Ele falou do destino do Brasil para as próximas gerações. O Brasil é um país, de fato, muito importante para isso. Então, o Saint Germain falou que aqui iria começar o berço de ouro, a era de ouro para toda a humanidade. E as pessoas que estão aqui hoje são os semeadores dessa era de ouro que vai começar assim que cada um de nós se modificar. E essa era de ouro não é uma coisa externa, né? Uma coisa assim que vai vir do lado de fora. Ela pode começar no nosso coração, ela começa dentro de cada um de nós. Então, se eu me transformo, você se transforma, o vizinho se transforma e assim vai no efeito cascata, todos vão se transformando, nós vamos criando uma egrégora suficiente para implantar aqui no mundo, no Brasil, o começo de um berço de uma nova era que a gente está prestes a conhecer. Então, faça-se a luz no Brasil, até o símbolo da era de Aquário, né? Símbolo de Saint Germain, faça-se a luz no Brasil. Aí tem uma foto também uma espada de limpeza, limpando todas as negatividades, tudo que precisa ser limpado no Brasil. Então, essa foto é inclusive uma boa visualização para que a gente visualize o Brasil, ele cercado por luz, pelos anjos, por todos os seres angélicos, para limpar todas as trevas e começar aqui uma era de ordem, de progresso, né? Que haja luz no Brasil. Que justamente aqui nós tivemos visitas muito especiais em eras passadas, desde a época da Palestina, dos hebreus, porque aqui já estava planejado de aqui haver o país com as maiores riquezas minerais do planeta. Aqui no Brasil existem as maiores riquezas minerais do planeta, para que a nação que encontrasse esses tesouros naturais, né, se tornasse a nação do futuro. Isso a gente está prestes a conseguir, né? Então o Brasil é a pátria do Evangelho, é o celeiro da humanidade, o celeiro do mundo. É um estudo sobre esse livro, a antiga história do Brasil e Fenícios no Brasil, que é um livro que já muito conhecido, sobre essa história do Brasil, das antigas civilizações do Brasil. Então, vamos voltar lá para o momento da Palestina, os hebreus, vamos voltar para aqueles locais, vamos imaginar agora, desde aquela época, né, há 2000 e poucos anos atrás, quando a escravidão dos hebreus no Egito, né, os povos hebreus que tinham sido escravizados, tem uma história que antecede essa dos hebreus ainda, que eu vou contar um dia se tiver condições, né? Essa história desde Abraão até os hebreus começou lá na Atlântida, né? Mas aqui a gente está falando dos hebreus, digamos, do Egito para frente, né? Nós vamos fazer um retrospecto desde lá da escravidão do Egito até aqui nossos dias. Então a gente sabe que houve a escravidão dos hebreus, teve a vinda de Moisés também, que libertou os hebreus do Egito, levou os hebreus para o deserto para caminhar durante 40 anos, né? Existe uma explicação por que eles ficaram 40 anos, porque eles precisavam purificar o karma que eles tinham atingido já desde muito tempo, né? Isso é uma outra história, desde lá da Atlântida. E o povo hebreu então já veio lá da Atlântida, eles caíram lá na Atlântida e depois reencarnaram como escravos ali para que eles pudessem resgatar essa sua história. Aí os hebreus continuaram idolatrando ídolos falsos, como por exemplo o bezerro de ouro.
há um racha do seu povo, e uma boa parte desse povo, né, caiu novamente, e a outra parte então se manteve fiel às leis de Deus. Então esse bezerro de ouro é o simbolismo que ainda hoje ele existe dentro de cada um de nós, né? É o idolatrar as coisas que não são da alma, né? Idolatrar o Maia, o prazer, os bens só do mundo, e esquecer que a nossa alma precisa buscar a Deus. Então, enfim, o povo hebreu contraiu um certo karma ali por ter idolatrado o bezerro de ouro. E buscaram, então, encontraram a terra prometida de Canaã, através de Josué e tal. Canaã, ali na Palestina, então eles foram para lá, se instalaram e ficaram ali um certo tempo, mas novamente eles tiveram muitos desafios, muitas lutas, muitas guerras, e novamente eles idolatraram deuses pagãos, o deus Baal, que era um deus que existia naquela época ali, um deus que não era verdadeiro deus, era um falso deus. Na verdade, a gente diria que é como se fosse hoje idolatrar a Lúcifer, as trevas, ou coisa parecida, né? Isso também contraiu um karma novo para o povo hebreu, de maneira que esse povo foi novamente escravizado daí, lá pelos babilônicos, depois de Canaã, escravizaram novamente os hebreus por 70 anos. E cada vez que eles caíam, eles tinham uma perseguição, uma escravidão, enfim, eles não conseguiram encontrar na terra prometida aquilo que de fato eles iam buscar, que é a paz e a vida. Isso foi mais ou menos como eu falei ali, 1400 anos antes de Cristo. Aí vamos continuando na história do tempo, e estou contando uma história porque esse povo hebreu faz parte muito da nossa origem, de que nós viemos aqui, nosso povo hebreu, né? Nesse meio tempo existiu também naquela época ali, naquela região, um pouco mais para cá, na Grécia, a Guerra de Troia, que foi 1200 anos antes de Cristo, que foi há 3200 anos atrás, né? Então os hebreus foram mais antigos ainda, depois vieram os fenícios, há 1200 anos antes de Cristo, que os gregos venceram os troianos. E os gregos, então, eles tinham que vencer Troia e não conseguiram. Então fizeram o tal do cavalo de Troia, né? Deixaram o cavalo ali com alguns soldados dentro e foram embora da fortaleza de Troia lá. E foram embora, disseram que tinham derrotado a batalha. E o cavalo de Troia foi levado para dentro da fortaleza, né? E aí os gregos, nesse caso, né? Os gregos espartanos, de noite saíram do cavalo, abriram os portões da fortaleza de Troia, e todo o povo dos gregos que estavam escondidos ali perto, entraram na fortaleza e derrotaram então os troianos. Os troianos foram derrotados. Aí os fenícios, que eram povos inimigos dos gregos, né, e tinham sido derrotados de alguma maneira nessas guerras anteriores ali, eles foram proibidos pelos gregos de viajarem, de navegarem pelo mar Mediterrâneo, que era o seu local, né? Por causa dessas guerras. Então os fenícios, agora estamos nos fenícios, né? Lá no ano 850 a.C., eles eram exímios navegadores, e eles tinham herdado um conhecimento da Atlântida, porque alguns dos barcos que quando afundou a Atlântida se refugiaram na Grécia e na Fenícia, né, e no Egito, naquela parte ali. Então eles tinham um grande conhecimento da navegação herdado pelos atlantes. Tinham mapas, inclusive, de como era o continente, como era a América, que eles tinham tudo herdado dos atlantes. Nota bem, tem que prestar atenção, porque eles buscaram então vir para as Américas, para o lado do Atlântida, né? Que como eles tinham navios muito poderosos, então eles conseguiram a navegação para o lado leste aqui da América do Sul e da América do Norte. E os fenícios então vieram para o Brasil. Aí começa a história do povo brasileiro, da conquista do Brasil. Então os fenícios descobriram o Brasil há 3.200 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, né? Existe diferença entre antes de Cristo e... Vieram há 3.200 anos atrás, os povos fenícios, e se instalaram, eles tinham navios poderosos, se instalaram especialmente ali na zona do Rio de Janeiro e em outro lugar mais para o Nordeste, lá na Paraíba, me parece. Mas no Rio de Janeiro eles formaram ali uma comunidade, alguma coisa, não se tem vestígios ali muito grandes no Rio de Janeiro. O único vestígio que nós temos no Rio de Janeiro é a Pedra da Gávea. Então a Pedra da Gávea é um monumento famoso ali, que os fenícios escreveram uns significados, umas frases ali lá em cima, é uma altura enorme, lá 800 metros acima do mar, e ninguém teria acesso àquilo. Então eles formaram ali uma espécie de um monumento, alguma coisa, não se sabe exatamente, mas ali existia algum monumento fenício, no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, que é famosíssimo. Esse é um local muito místico lá.
É um local onde, naquela época lá, possivelmente existia um portal místico para as cidades intraterrenas, de Ágrata e outros mais, né? Depois esse portal atualmente foi fechado, não sei se existe mais, mas os cientistas negam isso, como tudo na vida, os cientistas vão negar sempre tudo, né? Eles são pagos para isso. Mas existem inscrições ali que não tem como negar, inscrições fenícias, falando da cidade de Tiro, da Fenícia, do rei Badesir, né? Outro local também que tem inscrições fenícias é na Paraíba, que tem a Pedra do Ingá. É uma pedra muito grande também, que tem inscrições muito diferentes ali, que possivelmente foram feitas pelos atlantes ou pelos fenícios, né? Existe inclusive a constelação de Órion ali, esculpida em cima, dizendo que eles também tinham a orientação de seres de Órion, que estavam orientando os fenícios e esses povos para trazer isso para aqui. Então, olha nossas origens. Nós temos origens dos povos de Órion, que vieram ali escrever na Pedra do Ingá o seu mapa estelar, dos fenícios, que eram antigos hebreus, né? E olha só, e dos atlantes que vieram antes de nós. Então nós temos uma sequência de existências em que a nossa alma cresceu, evoluiu, e nós estamos aqui hoje como digamos, a pontinha, a cereja do bolo, para uma existência culminando com o resgate de tudo isso que falei e que a gente passou, para atingirmos a nossa luz, a nossa ascensão. Então, aí tem uma foto da Pedra do Ingá. Ela foi feita com instrumentos desconhecidos, porque ela toda feita redondinha, não foi feita com pedrinha assim batendo. Foi algum instrumento que o ser humano desconhece como foi feito esses desenhos ali. Possivelmente alguma tecnologia que nós hoje desconhecemos. Porque não é com pedrinha, não. É uma coisa assim bem como se fosse uma serrinha, uma coisa assim elétrica que foi feito esses desenhos ali. E tem também na Praia do Santinho, isso aí é da Praia do Santinho, Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, inscrições rupestres que possivelmente pode ter a ver com esses povos aí atlantes, enfim, só que isso dá um toque assim para ver como nós temos nossa origem remota lá atrás. A nossa alma não é jovem, ela é muito antiga. Nós estamos aqui trilhando isso e a gente foi crescendo para chegar aqui nessa existência agora com uma chave de ouro para resgatar tudo isso e buscar a nossa luz. Por isso que quem não buscar a luz nessa encarnação, né, está perdendo uma grande oportunidade, vai custar muito caro isso para a pessoa. Agora vamos para 800 anos antes de Cristo. Né? Voltando, aí os fenícios voltaram lá para a Fenícia e ficaram amigos do rei Salomão. Salomão e os fenícios, né? Tinha também a Irã Abif, que fundou os templos da maçonaria e outras mais. Irã Abif e essa turma toda, eles se reuniram e disseram assim: nós queremos também ir para o Brasil. Nós queremos os seus navios, que eram muito especiais, para ir para o Brasil. Salomão, né? Salomão falou isso. Então os israelitas, os hebreus, tomaram emprestado ou vieram junto de carona com os fenícios para o Brasil. Então os hebreus da Palestina, da época de Salomão, visitaram o Brasil. Trouxeram aqui também, né, como se fosse assim, eles estavam demarcando o território para que nessa época atual, hoje, a gente formasse a nossa terra prometida. Então Salomão, muito esperto, então, adquiriu também todos os manuscritos que tinham dos fenícios, né? Arquivou todos eles no porão lá dos seus templos e arquivou para a posteridade. E esses arquivos depois que vão trazer a descoberta do Brasil. Note bem, Salomão ajudou a descoberta do Brasil, porque ele veio visitar o Brasil, seus emissários, e deixou os manuscritos lá, orientando futuras gerações para que viessem aqui no Brasil, porque ele sabia espiritualmente que ali seria a verdadeira terra prometida, que lá na Palestina eles não tinham conseguido encontrar, por causa das guerras, né? Então vamos adiante. Então Salomão, muito esperto, e enfim, Salomão e os seus marujos hebreus vieram ao Brasil, dizer assim: aqui vai ser a nossa terra do futuro, nas futuras encarnações nós viremos para o Brasil. Então está ali a nave de Salomão. Então os hebreus no Brasil, isso é uma novidade, mas eles estiveram aqui também. Não há registros assim, que a gente não, como foi há 800 anos antes de Cristo, né? Ou seja, 2.800 anos atrás, não tem como ter registros, né? Até porque na época não se usava registrar as coisas, mas eles vieram. Há muitos indícios da vinda de Salomão aqui no Brasil. Foi encontrado no Templo de Salomão e Davi madeira pau-brasil, que só existia no Brasil. Ou seja, aí já provaria que eles estiveram no Brasil visitando para buscar essas madeiras e outras riquezas também. E a gente sabe que a Terra Prometida nunca foi realmente entregue aos hebreus, pois o povo voltou a ser pagão, né, após Josué. Começou a adorar os ídolos.
Então, será que Deus daria terra prometida no meio do deserto, onde não nasce nada? Seria esse o presente de Deus, né? Onde só tem areia e pedra e muito pouca coisa, né? Analisando o hebraico, a palavra terra prometida era chamada assim, amada terra prometida de Deus. Então, amada em hebraico, ama. Terra prometida, Zion. E de Deus, Yav, ou Yavé. Então, Amazônia. Então, há indícios até que a própria terra prometida seria a própria Amazônia. Pois aqui estamos guardando as riquezas de Deus. A gente sabe que a Amazônia já foi uma rica civilização que habitou o Brasil há 50 mil anos atrás, na época da Atlântida. Tem estudos dos mestres muito importantes sobre isso. Foi uma civilização, uma espécie de um país ali muito rico, muito poderoso, né? muito cheio de riquezas de ouro, e caiu. Depois ali essa parte afundou na Atlântida, virou um mar. Então, mas as riquezas minerais ainda estão ali guardadas. Então, por isso os estrangeiros estão loucos pelas nossas riquezas minerais, o ouro, o nióbio, e estão tão contra a nossa nação, que querem que o Brasil seja abatido para que eles tomem conta da Amazônia, que é a região mais rica do mundo. Foram descobertas, porém ocultadas pelo sistema, algumas cidades pré-diluvianas ali na Amazônia, inclusive com pirâmides, com edificações muito grandes, que foram agora encobertas pela mata, mas estão à disposição para quem quiser conhecê-la. Então essas cidades existem já. Uma delas é a cidade de Acacor, que saiu um livro até com esse nome. Então eu quero deixar também o meu questionamento para as autoridades, se esse vídeo cair na mão de alguma autoridade, por que não estão buscando essa cidade de Acacor, que está perdida no meio da Amazônia? Se existe a localização delas, fotografias e tudo mais. Existem vários vídeos até na internet com aviões que sobrevoam essas cidades aí. Por que nós não podemos ter acesso a essas riquezas do Brasil? Então, por que o governo não faz uma expedição para explorar essa cidade de Acacor, que está no meio da Amazônia, e poderia descobrir as pirâmides e todas as riquezas que lá existem? Por que o governo escondeu até agora de fazer uma expedição e descobrir essas cidades pré-diluvianas na Amazônia com todas as suas riquezas, né? E que isso possa cair então nos ouvidos das autoridades. Então tudo leva a crer que aqui seremos a nova terra prometida após a transição planetária, evidente, né? E a gente sabe, enfim, muitos de nós somos encarnações do povo hebreu, e para as futuras gerações está reservado essa tomada de posse dessa terra e das riquezas para a glória de Deus e do seu povo. Então o Brasil é um lugar sagrado mesmo, né? Ame a nossa terra. E nós que estamos ouvindo e estudando, nós temos que preparar o caminho através do conhecimento, né, para que isso se realize, se manifeste no plano físico. Mas enfim, retornando agora ao Templo de Salomão, lá na Palestina, passou séculos até a vinda de Jesus, no ano 0. Então vamos continuar a partir da vinda de Jesus do ano 0. Aí veio Jesus, né, no ano 0. Nisso se infiltraram os seres caídos, negativos, e aí tramaram contra Jesus, mataram Jesus e tal, e foi indo. Depois de Jesus teve, na Idade Média, lá pelo ano 1000 depois de Cristo, olha como eu estou evoluindo, né? Estava na época de Jesus, 0, agora já estou na Idade Média, 1000 depois de Cristo. Tudo tem relação. Ano 1000, os templários, cavaleiros templários, eles foram seres extremamente elevados para a sua época, de uma espiritualidade muito grande. E eles então sabiam que eles tinham uma missão muito nobre, que era trazer alguma coisa para as futuras gerações. Os templários foram muito perseguidos na França, em toda a Europa, e se refugiaram em Portugal. Portugal foi o único país que acolheu os templários. E os templários, como eles tinham defendido as cruzadas lá na Palestina, eles foram lá no Templo de Salomão, naquela época lá, que não era mais Salomão, já tinham morrido, e pegaram para eles, os templários, todos os documentos que estavam arquivados no Templo de Salomão, que eram da Atlântida e eram da Fenícia. Olha a estratégia. Então os templários trouxeram esses documentos e trouxeram para onde? Né? De todas essas guerras que eles derrotaram os muçulmanos e tal, né? Idade Média, dando 1050 depois de Cristo. Trouxeram para onde? Trouxeram para Portugal. Então os templários vieram se instalar em Portugal como o único país que acolheu os templários, e lá eles formaram então o que a gente chama da Ordem de Cristo. Então a Ordem de Cristo foi uma junção de todas as riquezas que os templários tinham trazido nos seus anos para Portugal. E o Papa de Portugal diz assim: eu dou essas riquezas para Portugal, desde que essas riquezas sejam destinadas
a descobertas dos novos continentes. E cada descoberta que for feita com o dinheiro dos templários deve necessariamente ser ofertada a Cristo, a Jesus, e se chamará a Ordem de Cristo. Então aí nós estamos fechando a historinha. Brasil foi descoberto com o dinheiro dos templários e com a proposta e com a obrigação que esse valor, essas descobertas teriam que ser oferecidas e consagradas à luz, a Cristo, né? Aos mestres, né? Então aí o rei de Portugal depois, aí o rei Badesir da Fenícia encarnou como o Dom Henrique de Sagres e fundou inclusive a escola de Sagres, das grandes navegações e tal. Aí começou toda aquela história. Então no ano de 1340 os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. Não foi 1500, foi no ano 1340 no Rio Grande do Norte, no Rio de Touros. Eles foram lá, só que como eles tinham muita rivalidade com a Espanha, tinham o Tratado de Tordesilhas, eles ficaram bem quietinhos, né? Era proibido, quem falasse disso era pena de morte. Mas os portugueses aportaram aqui 1340, com o dinheiro dos fenícios, através da Ordem de Cristo. E aqui então começou toda aquela conquista do Brasil, né? Aí está uma foto do Henrique de Sagres, que foi o rei Badesir, foi uma reencarnação do rei Badesir da Fenícia. Filhos, meu Deus, eu não sabia nada disso. Isso eu estou falando isso, não é curiosidade, é simplesmente para a gente entender o processo todo que levou a gente estar no Brasil encarnado hoje, né? Como nós somos pessoas muito especiais por estarmos aqui, né? É aqui que a gente vai construir a nossa ascensão. Então, Dom Henrique de Sagres, ali está o Tratado de Tordesilhas, que Portugal ficou, daquela parte para direita, para leste ficou de Portugal e para oeste ficou Espanha. Então, os dois países mais poderosos do mundo, Portugal e Espanha. Então, tanto que eles dominaram todas essas partes aí, inclusive a África, lá no Tibete. Os portugueses foram para o Tibete, para o Japão, os portugueses, para todo esse lado, tudo era Portugal, né? Domínio português. E do meio do Brasil para trás é domínio espanhol. Então, aí até que foi feito esse Tratado de Tordesilhas, e eles então revelaram a verdadeira descoberta do Brasil em 1500. Mas não foi em 1500, mas por questão política, assim, diplomática foi. Então aí veio Pedro Álvares Cabral, fez toda aquela cena, né? Então, para ver como os atlantes vieram lá desde La Paraíba, a Pedra do Ingá, até Santa Catarina aqui, na verdade o Brasil era uma colônia atlante. Então eu estava falando da Ordem do Cristo, né? Então a Ordem do Cristo foi essa cruz de Malta. Então todas as descobertas portuguesas, elas tinham essa cruz de Malta, que significava que a terra que eles encontrassem pertenceria ao Cristo, pertenceria à Ordem do Cristo. Eram muito religiosos, né? E foi justamente por isso que o mundo espiritual colocou os portugueses no Brasil, porque tiveram os holandeses, tiveram franceses, tiveram, né, vários outros povos aqui, e o pessoal sempre foi derrotado, embora desistia, e o único povo que de fato conseguiu permanecer aqui e levar adiante eram os portugueses, porque o mundo espiritual queria que aqui se tornasse a terra, né, do Cristo, a terra espiritualizada, porque os portugueses tinham grande devoção a Nossa Senhora, a Jesus, ao cristianismo, né? Então aqui era uma terra prometida para instalar as virtudes do cristianismo. Então por isso que tudo que eles faziam tinha essa cruz de Malta. E as naus dos portugueses, elas eram muito poderosas. E eles aprenderam com os fenícios a utilizar a vela de certa maneira que eles conseguiam ir contra o vento, né? Isso era uma tecnologia avançadíssima para a época, né? Os portugueses tinham isso herdado dos fenícios. Depois os ingleses também copiaram, ou enfim, não sei quem copiou de quem. Mas só eles tinham essas naus, né? Só eles, os portugueses e os ingleses. Então eles chegaram no Brasil, primeiramente no ano 1340, como eu falei. Depois eles vieram constantemente para o Brasil. Eles já eram amigos dos índios. Quando eles chegavam aqui em 1500, os índios chegaram: ô, meu amigão, como é que tá? Aí, um abraço aqui, né? Eles já eram parceiros, né? Já eram parceiros, os portugueses e os índios ali, né? Até porque eles traziam um chaveirinho e coisa assim, né? Mas enfim. Aí então, a descoberta oficial foi 22 de abril. Os portugueses vieram aqui e tal. O que fizeram os portugueses? Primeira coisa, né? Em termos oficiais, né? Rezar uma missa, consagrar o Brasil a Deus, consagrar o Brasil, a terra prometida. A única nação que fez isso, a única. Os espanhóis vinham aqui, eles dizimavam com os seus povos, matavam todo mundo, faziam, né, roubavam as riquezas, e embora deixavam ali
tudo para trás. Os portugueses não, eles vieram aqui com um sacerdote, com um padre junto para rezar a missa. Então, isso tornou os portugueses o povo mais espiritualizado do mundo naquela época, né? Porque eles vinham com essa proposta. Claro que tinha também interesse, né, no ouro, sabe? Sempre vai ter, lógico, né? Até para pagar as despesas, mas especialmente para catequizar e transformar aqui numa nação brasileira. Então, quando a gente pensa que quando alguém quiser chegar para ti, te convencer que aqui é um país laico, que é um país que não é espiritualizado, que é um país que não tem religião, mostre essa foto aqui para eles. Assim, o Brasil não é laico, o Brasil não é coisa nenhuma, o Brasil é um país consagrado por Deus para ser aqui a terra prometida. E o que fez o Cabral quando chegou aqui, né? Primeira coisa, ele botou a Cruz de Malta, o marco do descobrimento, a pedra que está lá na Bahia, em Porto Seguro, botou a Cruz de Malta ali, ou seja, aqui é meu, aqui é do Cristo, aqui ninguém toca, aqui é a terra do Jesus, a terra dos mestres, né? E até lá, que a Cruz de Malta significa a Era de Aquário, né? É a Cruz de Saint-Germain, e também na época ele significava a Cruz do Cristo e da Coroa. Então vê como tudo se fecha, né? E foi a única nação que fez isso. Essa é a grande diferença. Por isso que o Brasil é consagrado à Terra Prometida, porque aqui já foi criado com o nome, né, de Terra de Santa Cruz. Esse é o nome do Brasil, Terra de Santa Cruz. Então já foi criado, né, para ser uma terra do Cristo, a Terra da Cruz. Então nós temos que valorizar. Esse aqui é uma pátria especial. Assim como foi na outrora a China e a Índia, os países, né, Tibete, líderes espirituais do mundo, os mosteiros e tal. Agora será o Brasil, a nação do futuro. Então tá ali a Cruz de Malta também, quem pode ver em Porto Seguro, muito legal, né? Então o Brasil, patrimônio da Ordem do Cristo, ou seja, nós somos uma nação especial, porque na Europa já tinha muita guerra lá. Na Europa não poderia ser a terra prometida, tinha muito sangue, tinha muita guerra, né? No Oriente também tinha guerra, na África tinha guerra, era só guerra, guerra e guerra. O continente reservado pelos mestres para que aqui fosse colocado ao patrimônio da Ordem do Cristo, era um continente virgem, puro ainda, com as suas matas nativas ainda puro e cheio de riquezas. E os mestres colocaram aqui no Brasil, especialmente na Amazônia, tesouros que nenhuma nação tem, né? O nióbio, o ouro, até tem um outro estudo que eu faço sobre o ouro do Brasil, sobre o nióbio. O Brasil tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Em Roraima. E tem a maior reserva de ouro, de nióbio do mundo. Enfim, o Brasil é campeão em tudo, porque aqui foi destinado que as pessoas viessem aqui instalar a nova era de ouro. Então por que não conseguimos fazer isso agora? Por que não veio essa era de ouro? Por que o Brasil empobreceu, a nação afundou e tudo isso que a gente viu? Porque houve influência, justamente por ser uma nação tão especial do mundo espiritual, vieram também as forças negativas e fizeram encarnar aqui uma série de pessoas e seres que, em maior número inclusive, né, que vieram aqui e transformaram o Brasil num país dominado, escravizado. Depois vieram também a escravidão, a escravatura, enfim, uma série de coisas que sufocou essa proposta inicial. Mas agora a gente está com a proposta novamente de redescobrir essa situação e voltar a buscar e manifestar a nossa luz, a nossa proposta, a nossa herança divina original. Eu vou dar um tempo para alguém quiser fazer alguma pergunta aí, depois eu retorno. Está quase no finzinho aí, parece assim meio cansativo, porque é muita informação, né? Mas isso aí dá uma contribuição muito grande para a gente entender por que a gente está aqui. Então, resumo da história. Nossas encarnações primeiros começaram lá desde a antiga Atlântida, né? 15 mil anos atrás, depois vieram dos hebreus, etc. E a gente foi em várias outras encarnações, passando, evoluindo, até passamos pela Palestina, tudo, até chegamos agora nessa última encarnação, que a nossa alma está madura, suficiente, e ela tem condições de atingir aqui a nossa ascensão, a ascensão na luz. Então o Brasil de fato é uma nação abençoada. Então olhe para essa nossa bandeira amada e diga: obrigado, Senhor, porque eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para expandir a minha consciência e a minha alma. E nós somos todos aqui convidados a participarmos juntos, de sermos semeadores da luz, trazermos essa nova era, instalando ela dentro de nós, dentro de cada um de nós, em primeiro lugar, né? Instalando a paz, o amor, a devoção a Deus, as virtudes, e com certeza a gente vai construir isso no nosso mundo, e nós veremos isso em breve, né? Então tu vê, Santa Catarina, a ilha de Santa Catarina,
era uma ilha já especial, muito mística, porque ali existiam povos desde a Atlântida que trouxeram ali um conhecimento muito grande. Então, tanto que quando a gente vai para a ilha de Santa Catarina, a gente se sente assim, mais ou menos uma mesma energia que tem a Ilha da Páscoa. Bom, que assunto maravilhoso, né, gente? Poxa vida, são informações que nós não tivemos acesso, né? E estamos aqui, talvez não estivéssemos preparados para tê-las, e nesse momento a gente saiba que é extremamente possível todas essas informações que o Luciano nos trouxe. Nós somos eleitos, fomos colocados aqui porque a gente tem algo de muito especial. Então, a alma que vem encarnar no Brasil e que está despertando, eu não falo todos, né? Que existe também o joio e o trigo. Tem muito joio por aí. Mas a pessoa que é um buscador espiritual e que está encarnada aqui no Brasil hoje, pode se considerar uma pessoa felizarda, porque ela está cumprindo provavelmente uma das suas últimas existências desse ciclo, e aqui a gente tem todas as ferramentas para trabalhar a nossa alma. É como se a nossa vida fosse, como se a gente participasse assim de um jogo, né, de um game, em que a gente tem que adquirir pontos. E ao final desse jogo, desse game, a gente vai ver se a gente teve bastante pontos ou pouco. Então toda a obra de caridade, toda a ação do bem, todo o conhecimento espiritual, toda a devoção a Deus que a gente fizer, é pontos para nós. E a soma desses pontos que vai dizer se a gente atingiu ou não no final da nossa vida. Então olha só, né? Bem interessante isso. A gente pensar que a gente está vivendo, na verdade, um game espiritual, né? Nada mais é, porque a nossa alma, ela é eterna, ela continua muito. Então a gente está aqui brincando de um jogo de faz de conta, mas esse jogo é importante para a gente atingir nossa maioridade. Então vamos encarar com alegria a nossa vida, com gratidão a Deus, porque tem muita coisa aí muito boa para nós. Deus espera e reserva coisas incríveis, maravilhosas, que a gente nem suspeita, né? Até o apóstolo Paulo diz no Evangelho assim, né? Que a gente nem suspeita das coisas maravilhosas que o Pai Celestial tem reservado para nós nessa vida, nas próximas existências, né? A gente tem uma visão muito limitada, né? Então eu só quis fazer um comentário sobre isso, como a gente deve ser feliz obrigatoriamente, porque senão a gente não vai estar cumprindo o nosso plano divino. Então, depois teve a história da Napoleão, naquela época, 1800 e 1802, ele atacou toda a Europa, né? Então, na França, vieram a reencarnação dos gregos. Os gregos lá que atacaram a guerra de Troia naquela época, né? Os gregos que eram motivados à arte, à cultura, né? Os gregos depois reencarnaram especialmente na França. E os fenícios, que naquela época fizeram os descobrimentos, reencarnaram em Portugal. E os espartanos, que era aquele povo, né, que o pessoal sabe que não falava nada, que era seco, que era, né, frio, rígido, né, que era uma linhagem dos gregos, encarnaram na Alemanha. Então por isso que os alemães hoje têm essa tendência meio espartana, assim, de ser meio seco e tal, né. E os franceses são mais motivados aos museus, às artes, né, que eram os gregos, né. E os fenícios eram os portugueses. Então Napoleão, que era francês, no caso era grego, né? Atacou quem? Os fenícios de novo, através de, né, Portugal. Então Napoleão, que era a encarnação de gregos, atacou os fenícios na outra existência em Portugal. Olha como as coisas se fecham. Então 1800 e uns quebrados, Napoleão atacou Portugal. Historicamente, os gregos atacando os fenícios de novo. Olha lá, né? Que loucura, né? Guerra de Troia, depois de tantos anos. Portugal não tinha força para atacar Napoleão, porque Napoleão é o maior exército do mundo naquela época, em 1800. Rei Dom João de Portugal. E o que ele fez? Ele não foi atacar Napoleão, ele pegou as suas coisinhas, sua corte ali, né? O ouro, todos os tesouros e, ó, pimba, pegou os seus navios, que era muito rápido, e se mandou para o Brasil. E deixou em Portugal lá só o povão, que o Napoleão não queria o povão, ele queria o rei, né? Ele salvou o Império de Portugal, olha a inteligência. Veio para o Brasil, trouxe daí toda a riqueza de Portugal, dos templários, aquela coisa que os templários tinham já da Ordem do Cristo, trouxe tudo para o Brasil, né? Para não dar para Napoleão. E aí o Brasil, então, sem querer, olha como o mundo espiritual trabalha. Sem querer, recebeu toda a riqueza dos templários, pelo menos a cultura dos portugueses e tal. E o Brasil, aí veio com Dom João, o Brasil cresceu assim em 10 anos como em mais que em 200 anos, por causa do Dom João VI.
até que culminou com Dom Pedro, que veio então trazer a independência do Brasil. É uma longa história, essa de Dom João, aí só de Dom João tem uma live inteira para isso, mas não vou falar aqui agora. Mas enfim, nós tivemos pessoas iluminadas que foram nossos antepassados, que trouxeram a cultura e nosso legado, nossa herança. Então, Portugal venceu o maior exército do mundo, que era Napoleão, só com uma jogada assim, né? Aquela expressão, né? Que o rei ficou a ver navios, vem disso aí, que Napoleão chegou umas horinhas atrasadas e ficou a ver navios. O navio do João tava lá e o Napoleão só abanou assim pro navio e disse, bah, eu não posso mais te pegar. E aí ficou aquela expressão, ficou a ver navios, olha só. Então aí, voltando aqui ao Brasil, então, dia 2 de setembro de 1822, o Brasil ganhou a independência. Mas não é 7, não, é 2. Por quê? Porque dia 2, quem fez a independência do Brasil não foi Dom Pedro I, não foi Dona Leopoldina. Foi as mulheres, não devemos às mulheres a alegria de ter feito a independência do Brasil, né? Nossa devoção, nossa gratidão às mulheres. Inclusive, as mulheres estão aí para novamente ter seu poder restituído, né? Como as grandes cabeças do mundo, né? Então, Dona Leopoldina construiu a independência do Brasil, olha só, né? Dia 2 de setembro, e aí ela pegou e escreveu lá, o Brasil Independente, pegou o papel lá, escreveu, deu pro cavaleiro, né? Leva lá para Dom Pedro, que está em São Paulo, lá no Ipiranga. Aí o cavaleiro saiu correndo dia 2 de setembro, demorou 5 dias para chegar lá em São Paulo com o cavalo. Aí chegou lá no Rio Ipiranga, dia 7 de setembro, deu pro Dom Pedro, olha, a Dona Leopoldina já assinou a independência, só tem que abonar embaixo. Ele só abonou lá, tá ok, faz independência ou morte, mas quem fez foi a Dona Leopoldina. Então, nossa independência começou dia 2. Né? Mas a história, em termos de mapa natal, vale 7 mesmo, porque foi 7 que foi abonado e deu carimbo e tal. Mas enfim. Aí, 200 anos depois do dia 2 de setembro, teve na mesma sala que a Dona Leopoldina assinou a independência do Brasil, o Brasil teve o nosso museu, né, incendiado lá. Então tem uma outra história também que eu não vou entrar em detalhes ali, mas fechou um ciclo ali, né? Fechou um ciclo. 200 anos depois, exatamente no mesmo dia, na mesma sala, no mesmo local onde foi assinada a independência, queimou. Ou seja, o Brasil, como se fosse, começava um novo ciclo ali, né? A lenda da ave fênix que renasce das cinzas. Então aí veio então toda essa história. Hoje nós estamos ingressando num novo ciclo no Brasil, né? É como se o Brasil tivesse começado um novo Brasil agora, por um próximo ciclo de prosperidade que está caminhando para vir. Só que como teve 200 anos de limitações e de erros, a gente agora vai precisar do mínimo uns 15 ou 20 anos para entrar nesse ciclo de prosperidade. Mas a gente vai entrar sim, com certeza, não tem como negar, porque o passado já foi ruim, então o futuro será certamente bom. Então, fechando esse ciclo e concluindo, nossas almas vieram desde lá da Atlântida, né? Depois encarnamos nos hebreus, em alguns de nós fomos dispersos pelo mundo, aí tem uma longa história, né? Depois os fenícios vieram para cá demarcar o território, né? Sem saber eles estavam demarcando o território que aqui seria a Terra Prometida. Vieram os hebreus depois, né? E os hebreus não conseguiram encontrar a Terra Prometida lá, por causa de toda aquela invasão dos homens mecânicos, que é outro assunto que eu não vou falar, dos filhos de Belial, que era... Aí eu vou entrar em outro assunto, dos anjos caídos, né? Enfim. Aí agora então os hebreus erraram um monte, caíram várias vezes, tiveram todas aquelas coisas também da Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos, foram mortos, tudo porque eles foram o povo com a maior tocha de luz da humanidade, e ele sempre deixava essa tocha cair, deixava apagar, através, né, de coisas negativas, de idolatrias a seres que não eram Deus, né, aos ídolos, no consumo do bezerro de ouro. E aí tiveram uma perseguição tremenda, os judeus se espalharam pelo mundo, e agora então eles estão vindo, né, para o Brasil, encarnando no Brasil, já estão encarnados aqui, para que aqui eles consigam construir a Terra Prometida que lá naquela época eles não construíram. São as mesmas almas, né? Algumas não são todos, logicamente, né? Então, no Brasil, aqui nós temos a encarnação de Atlantes, de hebreus, de israelitas, de outros povos. Aqui é uma mistura quase que de todas as raças do planeta, né? Então, as almas vieram aqui para buscar a sua ascensão, e o Brasil é a pátria amada Brasil. Então, ame, ame, ame o nosso Brasil. O povo brasileiro é o povo mais espiritualizado do mundo, é um povo que
A gente sabe que o Brasil é a nação maior nação católica do mundo, e tem de outras religiões também. A maioria das religiões, o Brasil é a maior nação cristã do mundo. Então, porque aqui estão ancoradas as almas de maior potencial, não que sejam as melhores ou piores, tem o potencial de concluir o nosso ciclo encarnatório positivo. Então, veja como o povo é devoto a Deus, à espiritualidade. É um povo que, de fato, é diferenciado. Quem conhece a Europa, conhece os Estados Unidos, outros locais, né, sabe que o povo brasileiro é um povo muito dedicado, amigo, acolhedor. Outros são também, mas aqui tem essa história, né? E só falta agora a gente assumir, né, essa nossa herança energética espiritual que nós temos, assumir que nós somos um povo eleito para construir aqui a nossa terra prometida. Então, Brasil e Israel, se tu pegar a palavra Brasil e embaralhar ela, né, e cortar o B, deixar como E, fica Israel. Então, Brasil e Israel é a mesma palavra, né, só que embaralhada. Então, Brasil e Israel estão fundidos, né? É a mesma coisa, é o mesmo projeto. Então, Brasil e Israel são povos irmãos de sangue, irmãos espirituais. Nós temos que nos unir justamente. Prova é que Israel está contribuindo com várias tecnologias para o Nordeste, para tirar água do deserto e coisas parecidas, né? Então eu vou concluindo, Brasil, a terra prometida, né? A gente está fechando esse ciclo de luz, a gente está fechando um momento maravilhoso. Nós somos a pátria do Evangelho, a nossa bandeira é celeste, ela tem as cores. A nossa bandeira é um verdadeiro mapa do tesouro, né? Que o mapa do tesouro, quem sabe o que é, sabe o que eu estou falando, é um papel verde em que a gente coloca as coisas que a gente quer, cola ali figurinhas de um bom emprego, um carro, esse aí chama mapa do tesouro. E se visualiza aquilo ali, né? E vai meditando naquelas figurinhas ali, e aquilo tende a acontecer, né? Então a mapa do Brasil é um mapa do tesouro. Tem o ouro, né, o ouro das nossas riquezas, tem o azul da espiritualidade, tem o verde das matas, da agricultura. Então o Brasil é fantástico. Então aqui nós estamos na última oportunidade da nossa alma, né, e não podemos cometer os mesmos erros do passado, idolar falsos ídolos do passado, né? A gente tem que cuidar muito com os nossos ídolos, né? Que nosso ídolo seja Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. O Brasil, luz para o mundo, que se manifeste a nossa herança. Nós somos guiados pelo Cristo, que se manifeste aqui a luz para todo o mundo, para todo o planeta, para todas as nações. Brasil, luz do mundo, pátria do Evangelho. E nós temos o nosso amado Jesus, Saint Germain trabalhando com o nosso Jesus, para instalar aqui a ordem do Cristo, a ordem do Cristo. Então, Brasil, pátria amada Brasil, hoje 7 de setembro, salve a nossa pátria, salve a todos nós. Nós somos bênçãos, você é a luz, você é a vida. Seja feliz que a luz habita no teu coração. Eu vou concluindo com vocês, então, dando meu grande beijo aí, tá? Passa a palavra pro Luiz. O Telegram eu recomendo porque tem acesso direto a todos os áudios, né? O WhatsApp tu começa do 1, do 2, tu leva hora bem mais tempo, então o Telegram é muito superior. Nós não nos sentimos cansados, por favor, continue. Quando a pessoa vai fazer se sai daqui, vai estudar em outro local, ele está levando, né? Em primeiro lugar, quando a pessoa viaja para alguns países, ela está resgatando alguns fragmentos da sua alma que foram deixados lá em encarnações passadas, e a gente gosta daquele local e a gente está resgatando alguma coisa espiritualmente, não sei o que, né? Normalmente é assim que acontece. Nada acontece por acaso, né? Se a pessoa sai daqui do Brasil e vai morar nos Estados Unidos, em algum lugar, ela está levando esse conhecimento dessa luz. Eu tenho, por exemplo, tem muita gente que está no grupo aqui que é dos Estados Unidos, e estão espalhando lá nos Estados Unidos esses conhecimentos, levando né, para muita gente que está lá, brasileiros que estão lá, que estão falando entre si, tem também em outros lugares, na Austrália, em outros continentes. Então a gente está levando luz para todos os continentes. É certo que os brasileiros, eles transmitirão espiritualidade, conhecimento, luz para todo o planeta, né? Desde que pela internet, através desses trabalhos como áudios e tal, mas também presencialmente levando o seu conhecimento para lá. Então cada pessoa que viaja, que leva, ele está levando um pouquinho dessa luz para aqueles locais, né? E tudo está dentro dos propósitos divinos. A Paty Oliver deixa um registro aqui que teve uma melhora de saúde ouvindo seus áudios do Arcanjo Miguel. O fogo no dia 2 de setembro do ano passado. É uma coincidência, Luciano?
Não, não é coincidência. Fechou-se um ciclo, como diz, uma roda de Sansara. Existem ciclos no universo em que determinados períodos acontece aquela mesma cena, né, com uma outra roupagem, né? Nós, por exemplo, temos uma cena hoje, ou estamos repetindo uma cena que a gente cometeu há 100, 200 anos atrás, e a gente está passando pelo mesmo teste aqui para ver se a gente superou. Mas essa é uma longa história, não vou nem entrar em detalhes. Mas não é coincidência, não. Foi tudo bem. O mundo espiritual, ele é muito astuto, né? Ele coloca coisas assim, cabalísticas, né? Numerológicas no nosso caminho, assim. Eu fico agradecido pela oportunidade que o Luiz me deu, que a luz abençoe cada um de nós e que a gente esteja cada vez mais fortes, unidos na nossa caminhada rumo a Deus, né? Ok, gente, uma boa noite, fiquem todos na paz do eu. Luciano, mais uma vez, gratidão e nós nos vemos, quem sabe, aí no sábado, se você tiver um tempinho para nós, né? Grande abraço. Assista os demais vídeos desta série no nosso canal. Compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assista os demais vídeos desta série no nosso canal. Compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.